Hoje, no outubro mais sombrio que vocês vão conhecer, estaremos na nossa sessão tenebrosa. Agora somos sombrias, terríveis, da noite. E assustadoras. E assustadoras. E assustadoras demais. Meu boneco é o Chuck e a noiva do Chuck aqui, ó. Tão assustadoras quanto a noiva do Chuck. Mas... E nesse mês do terror, teremos 4 episódios. Cada um com um tema. Te contando histórias de arrepiar. E o episódio de hoje é... Meu boy é um pesadelo. E esse episódio, não somente a gente vai contar essa história aterrorizante, como também vou deixar avisado que a minha voz é essa mesmo. Meu nome é Liana Nakamura, a minha voz ficou desse jeito essa semana. Eu gritei, eu perdi a linha, eu fui louca, fui filme de terror dos outros, porque eu sempre falo que se você vai ser o filme de terror, vai ser o filme de terror do outro, você não vai se assustar. E aí eu não me assustei essa semana, tô com a voz desse jeito. Parece que eu fumei uns 50 maços aí de cigarro, mas não foi. Foi só gritaria mesmo e dedo no alá e confusão. Agora já... Boa tarde, boa noite, cheguei aqui. É um episódio, tô nervosa. Desculpa. Agora deu 5 minutos. Desculpa, perdi a linha na abertura do episódio, mas a minha amiga sabe que é por conta do outubro, é o Halloween. A bruxa tá solta? A bruxa tá solta, Toranja? A bruxa tá solta? Já deu 5 minutos de desabafo aqui, né? Já desabafei aqui no episódio, gente, obrigada. E aguenta aí a voz desse jeito. Tinha mais um aviso também que seria importante a gente fazer, que esse episódio vai ter maquiagem. Palmas silenciosas, desculpa, palmas silenciosas. Vai ter maquiagem, a gente vai fazer, como são 4 partes, né? Nós vamos fazer 4 partes, com cada uma com um tema. Essa primeira semana, a história de terror dos boys, e aí depois a gente vai contando nos outros episódios quais são os outros temas. Mas faremos a maquiagem aterrorizante, né, amiga? Faremos, amiga, você tá falando muito. Eles vão me cortar, pode cortar. Não, tô falando, editor me corta, editor me corta. É o Arthur, ele sabe, assim, Arthur, corta tudo que for necessário. Vamos facilitar pro editor. Arthur, corta tudo que for necessário pra eu não surtar e pra eu não ser presa, tá bom? Hoje a gente vai testar contando histórias enquanto a gente se maquia. Histórias aterrorizantes. E que nós vivemos. Infelizmente. Mas me fala, amiga, como é que foi aquela sua ideia? Porque a ideia do episódio foi dela. Ela que veio assim, eu quero filme de terror, eu quero comemorar o Halloween. Por quê? E eu amo Halloween. E histórias de terror com boys eu tenho de um monte. Agora você vai ter que contar. Cara, deixa eu ver. Eu nem pensei, sabe? Qual vai ser a história? Você não pensou as histórias? São tantas histórias que eu nem sei com qual que eu começo. Mas eu acho que eu vou começar com a história de algo que tá muito... que tá em alta, um assunto que está em alta. Será que realmente vale a pena ficar com feio? Dar uma chance com feio? Esse assunto tá em alta? Tá. Tipo, vamos começar a rever isso daí? As mulheres estão começando a rever e ver que, tipo, cara, não tá valendo a pena, sabe? Dar uma chance pra feio. Porque no final, você sai com uma feia. Tipo... Pior que isso é um pesadelo mesmo. A história do E Agora Amanda hoje é de sair com feio e esse virou um pesadelo. É tipo a Bela e a Fera, só que é só a fera, né? Só a fera fica feliz no final da história. Então, né? Porque assim, acho que durante muito tempo se criou um pensamento que os feios são mais legais, são mais carinhosos. Será? Não caiam nos filmes, gente. É um filme de terror, não acreditem nos filmes. Porque você acha que você vai pegar um zumbi bonitão, você acha que vai pegar um Edward Cullen, um vampiro sexy, quando você vê, você tá com o Quasimodo todo babando em você e falando assim, meu amor, eu vou ficar com você pra sempre, nunca mais vou te largar. É porque assim, também não tô falando, nossa, vamos se relacionar só pela aparência. Mas é que assim, às vezes... a gente tem esses momentos na nossa vida que a gente tá mais necessitada.
E a gente fica, cara, eu não tô nem podendo escolher. Mano, não sei o que é pior. Você falando isso sobre a risada de fome. A gente tem uma fase na vida que a gente fica, não tô podendo escolher. Não tô podendo escolher. Qualquer feio que aparecer, bora. Porque também, por mais que assim, ai, nossa, não somos Gisele Bündchen. Todo mundo tem uma régua. Todo mundo tem uma régua. Tipo, isso daqui pra mim é bonito. Ah, bonitinho, legal. Bonitinho. Feio. Esse Gentil. daqui, meu limite. Todo mundo tem essa Mas eu régua. quero saber a sua história. Você deu chance pra um feio? Vixe, foram. E assim, todos os seios. Foram vários. Todos os seios que eu dei chances. Foi só tipo. Sabe aquele momento que você para assim e pensa: por que eu me submeti? Sabe? Acho que não tinha tanta necessidade assim me submeter a uma situação dessas. Então, essas foram as experiências que eu tive. Mas ele se tornou pesadelo porque ele virou sapo no final da noite ou porque ele encheu seu saco, essas coisas? Amiga, já era sapo, né? Eu que realmente tava nesse momento de tipo, bora o sapo mesmo. Eu vou no sapo remo. Vamos lá. Nossa, isso é péssimo, né? Porque você já baixou o seu nível, já tá ficando com alguém que você, assim, normalmente não ficaria, e aí a pessoa ainda vai lá e estraga tudo. Ai, Então, a minha às vezes, história... o que a carência não faz, né? Não, a minha história também relacionada ao feio, e no caso é uma época que eu tava muito carente, e aí essa história é um pesadelo mesmo, gente, mas é uma história engraçada, tá? Aliás, tirem as crianças do podcast nesse momento, e agora, mana, fui ficar com o cara, daquele jeito assim, namorou pelado na cama com o cara, e quando eu tava ficando com ele, a gente tava de costa, eu tava de costa, né? A gente tava de costa, eu tava de costa com ele, o que a gente tava fazendo, né? Tava jogando xadrez ao contrário. E aí a gente tava de costas, eu estava de costas, ele tava lá, não sei o que e tal, e eu achei que ele já tinha, né, inserido o amiguinho. E o amiguinho, quando eu vi, o amiguinho não tava, né? Ele falou assim, Cadê o nossa, amiguinho? tá tão bom, e eu assim, cadê o amiguinho? Cadê a sensação? Você tá? Cadê a Começou. delícia? Caraca, esse dia foi pesadelo, porque eu me senti tão envergonhada de falar pra ele que eu não tava sentindo nada. Eu não sei o que é mais triste, é não sentir nada. Esse pesadelo. E assim, não é que ele era feio, é que ele era suave. Tá, eu já passei por isso com um bonito. Mas foi triste, né? Porque tipo, nossa, eu estou ficando com alguém que eu considero bonito. E daí é uma decepção total. Aí você fica, e agora? Eu tenho uma escolha a fazer. Vou continuar com o bonito, porque eu acho ele bonito. Ou não vou, porque não rolou. O que você escolheu? Eu sou uma pessoa carente. O que você escolheu? Eu sou uma pessoa carente. Principalmente quando eu estou solteira, eu tenho esse meu momento de carência, entendeu? Ai, gente, é muita E a humilhação, gente né? se submete. Você se submeteu? A pergunta é, o que eu não me submeti na minha vida com homens? Hoje é dia de confissão. A gente tava falando de temas muito sérios, né, nos outros episódios, e aí a gente falou assim, essa galera tá merecendo uma risada. Porque o outubro, querendo ou não, nessa coisa do Halloween, ela mexe muito com esses nossos medos, do tipo, será que eu vou me meter numa enrascada? Será que eu vou entrar nesse relacionamento e vai ser um conto de fada? Gente, eu tô ridícula, né, com essa cara branca, Você desculpa. tá se maquiando de yokai? Eu tô me maquiando de fantasma do chamado. Momo. Tá Momo da parecendo um internet. yokai. Eu quero ficar bem assustadora mesmo. Eu quero que as pessoas me Tá. encontrem na rua e pensem assim, caraca, eu vou andar com a minha moto e vou falar que a motoqueira é fantasma. E aí, às vezes a gente acha, né, que vou entrar num conto de fadas e quando vê, tá num filme de terror. Quem nunca viveu, né, um relacionamento que você achou que era um conto de fadas e aí depois você descobriu que era filme de terror? Ai, meu Deus. Acho que todo mundo tem aquele tipo de amor que a gente acredita que, nossa, é o amor da minha vida. É com essa pessoa que eu quero me casar, que eu quero ter uma vida, eu não sei o que. Sabe, aquele relacionamento que você romantiza. E aí, eu tive, né, esse amor que a gente acha, ai, nossa, é o meu primeiro amor profundo, assim. Quantos Quando anos, de amiga? fato você acha que é amor. Quantos anos você tinha, amiga? Eu acho que eu tinha 21. Nossa, até que geralmente esses namoros intensos, né, de amor perfeito, idealizado, a gente tem às vezes quando a gente é adolescente, né? É que quando eu era adolescente, eu não me relacionava com ninguém.
Eita, seus pesadelos começaram depois? Foi. Eu tive um momento de paz. Até que idade você ficou sem ficar com ninguém? Eu acho que eu fiquei com alguém pela primeira vez com 19. Nossa, amiga, que tudo. Não. Não, foi antes? O bullying que eu sofria na escola. Ah, foi por causa de bullying, não foi por escolha, não foi eu que era escolher, foi tipo, eu não tive escolha. Mas é porque também é muito complicado quando você é uma adolescente no ensino médio e você é negra. Você é a garota negra. Você era a única negra do ensino médio? Não, era de escola pública. Tá. A maioria era negra. Explica pro público, não estamos gravando em Santa Catarina. Não, mas é que, pelo menos naquela época, né? Mas eu acho que ainda um pouco, a garota negra não é a primeira a ser escolhida. Você já era gordinha na época? Quando criança? Não muito. Não? Não, acho que eu era um pouco mais magra do que eu sou hoje. Não, acho que eu era bem mais magra. Mas eu usava muita roupa larga. Então dava a impressão de que eu era bem maior do que eu tinha. Porque nessa época eu não usava mais roupas curtas e tudo mais. E por conta dessas questões do meu corpo, eu não me relacionava com outras pessoas. Eu escolhi ser bebê. Escolheu ser bebê e ficou bebê até os 19? E eu não queria ficar com feio. Então eu não vou perder meu bebê com feio. Então, o que eu queria era perder o meu bebê com alguém que fosse bonito ou com alguém que eu gostasse. Essas eram as regras que eu tinha inventado pra mim mesma. Da sua cabeça? Sabe, não vai ser pra qualquer pessoa, tem que ser bonita ou tem que gostar dela. Você tinha bastante importância nisso. Você colocava bastante importância nisso. Porque eu fui criada na igreja, né? Eu era evangélica. Força, amiga. Então era uma coisa muito importante. Que não deveria ser dada pra qualquer pessoa. Mesmo só um beijinho? Então eu via de forma bem romantizada mesmo, sabe? Mas acho que isso também foi algo bom pra mim. Tipo, eu não tive pressa, eu fiz no momento que eu achei que era pra ser. Não fui pelo impulso de ter várias pessoas ao redor. Beijo. Que é horrível, né? Um momento de terror. É horrível isso, essa pressão, né? Colocar. E agora, mana, estão me pressionando a namorar e isso é um pesadelo. Estão me pressionando a perder o bebê na frente de várias pessoas. Nossa, isso é muito pesadelo. Acho que é um dos piores pesadelos, né, que alguém pode ter. Relacionamento já é difícil. Quando a gente é adolescente é pior ainda. Eu fiquei falando, né, que você perdeu até que tarde, né, com 19, mas por quê, né? O que é cedo, né? Mas pra mim, pelo menos, o meu maior pesadelo seria, de fato, estar num relacionamento que na minha cabeça é muito bom, mas que na verdade, na realidade, é abusivo. E só depois de anos você entende isso, sabe? Que o que você viveu com aquela pessoa que você tanto amava foi um relacionamento tóxico. E foi isso que eu vivi com aquele meu primeiro amor, sabe? Então ele também virou de príncipe, de escolhido, né? Pra alguém que se tornou uma pessoa tóxica, né? Um pesadelo. E tipo assim, era um relacionamento que eu romantizava tanto que foi a primeira pessoa que de fato eu tinha aquela certeza meio ilusória, né, de que é essa pessoa com quem eu vou casar, é essa pessoa escolhida, sabe? A gente tem esse momento ilusório na nossa cabeça. Então foi isso que eu vivi com essa pessoa. Eu realmente achava que eu ia casar com ela. Depois... Com 19. Nossa, né? Tão novinha. Tanta coisa, né? Acho que foi com 20 anos, 19, 20, por aí. Tanta coisa que você viveu depois. Isso. E aí, eu fui percebendo, né, com o tempo eu fui me desagradando, me frustrando com muitas coisas e eu acabei terminando com essa relação.
E depois que eu terminei, durante muito tempo, a gente vai passando uns meses pensando o que a gente viveu, avaliando as coisas que a gente viveu naquele relacionamento. E aí eu percebi que muitas coisas que eu tinha passado com aquela pessoa era extremamente abusiva, era extremamente Eita. tóxica, eram agressões psicológicas e já tive 2 momentos que foram agressões físicas. E não caía a ficha pra mim que eu fui Nossa. agredida por alguém que me namorava. Quanto tempo? Na minha cabeça eu só falava pra mim mesma que era uma brincadeira, sabe? Quanto tempo? Que você Eu fiquei- demorou pra perceber? Nossa, não sei. Eu lembro que foi um relacionamento que durou quase 1 ano. Quando tava pra durar 1 ano, eu terminei. Mas eu passei muitos anos, sabe, com as coisas repassando na minha cabeça e eu entendendo cada coisa. Porque foi uma parada intensa, sabe? Eu realmente achava que aquela era a pessoa com quem eu ia construir uma vida. Eu tive uma história parecida, assim, nem sabia, amiga. Olha só, acho que até é tão legal isso, né, quando a gente conversa. Porque eu e a Toranja, nós somos amigas já faz um tempo. Mas existem coisas, né, que a gente não conhece, às vezes, das amigas. E eu não sabia dessa história dela, bem passada, porque eu vivi uma história muito parecida. Também de uma relação que eu tive com mais ou menos... Deve ter uns 19 também, 20 anos. Mas eu já tinha vivido outros relacionamentos anteriormente. Esses outros relacionamentos tinham sido muito traumáticos pra mim. E aí... Coçando meu nariz aqui. E aí, esses outros relacionamentos super traumáticos me levaram, quando eu encontrei essa pessoa aos 20, 19 anos, não lembro direito agora, a achar que, assim, tinha encontrado a pessoa certa. Que todas as anteriores eram as erradas e que naquele momento aquela era a pessoa certa. E aí, nesse momento, eu me apaixonei, assim, perdidamente também. Eu falei assim, nossa, encontrei a pessoa que eu vou casar, que eu vou ter filho. E aí essa pessoa, no caso, ela me traiu. Me traiu, assim, provavelmente muitas vezes. Eu descobri uma traição. Mas, assim, a traição foi só a cena final do filme de terror. Porque quando eu descobri a traição, ele já tinha destruído, assim, todo o meu psicológico, já tinha me afastado da minha família, dos meus amigos, já tinha parado de conversar com as pessoas que se importavam comigo. Eu já estava totalmente afastada. Quando a gente terminou, eu não sabia mais nem quem eu era. Eu olhava no espelho e eu não me reconhecia mais, de tanto que eu me afastei de tudo que eu amava por conta dele. E aí, nesse sentido, esse boy foi, assim, um dos meus piores pesadelos, porque isso continuou na minha cabeça. Eu acho que esses danos psicológicos, né, que a gente passa nesses relacionamentos, é o verdadeiro pesadelo, porque não acaba nunca, né? É uma coisa que você carrega pro resto da vida. E toda a história, às vezes, começa, né, como, às vezes, um conto de fada, algo que a gente tá sonhando muito, desejando muito ter aquela pessoa do lado, e a gente acaba não percebendo esses red flags, né, esses sinais de bandeira vermelha que as pessoas trazem nos relacionamentos. Sim, porque conhecer pessoas... Em 1 ano, você não conhece tão bem a pessoa. Você tem que viver muito com aquela pessoa pra, de fato, conhecer ela. Sabe? Todos os lados dela. Porque tem pessoas que conseguem enganar durante meses e depois mostrar um lado totalmente oposto do que mostrava antes. Então, por isso que hoje eu não tenho tanta pressa de casar, sabe? Eu e o Ian, a gente tem 3 anos de namoro e 1 ano morando juntos. Ainda acho que tá muito cedo. Acho que quando você começa a conhecer de fato a pessoa, também quando você começa a morar com ela. Então, sabe, não precisa ter tanta pressa. Sim. Começa morando com essa pessoa pra ver se realmente é isso, sabe? Tudo isso eu descobri morando. Violência, manipulação, só morando. E assim, não ficar só meses morando. Tenta 1 ano, 2 anos, tudo bem, sabe? Não precisa casar rápido. Porque é uma decisão muito importante. Você vai estar depois vinculado àquela pessoa judicialmente. Nem sei como é que fala a palavra. Judicialmente?
Judicialmente. Você vai Judicialmente. estar amarrada na pessoa judicialmente. Então. E esse era o meu maior pesadelo. Quando a gente terminou, né? Eu e esse boy super trevoso que eu saí nessa época, eu ficava pensando, e se eu tivesse tido um filho com ele? Eu ia falar, este filho da amiga, esse filho, não sei o quê, ele me traiu, ele me passou uma doença sexualmente transmissível, que eu tenho até hoje, uma IST, não, uma infecção, na verdade, uma IST, que eu tenho por conta dele, por conta das traições dele, e eu pensava em ter filho com ele. E eu fiquei pensando, quantas mulheres, né, não passam por isso? Em um momento da vida, a pessoa que ela mais amava era perfeita, e era perfeita para ser pai dos filhos, e era perfeita para ser o marido, o namorado, e dá 6 meses você descobre que aquela pessoa é terrível, você não quer mais ver ela nem pintada de ouro na sua frente. Muito louco, né, isso? Sim. De sonho a pesadelo. Então, por isso que eu falo que não precisa ter tanta pressa assim. É claro que a gente tem, né? Tipo, a gente começa a ficar muito tempo com a pessoa, a gente quer casar e tal. Mas, sério, a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente, pensando na gente, é ficar nesse tempo em que conhecendo a pessoa. Conhecendo mais profundamente, conhecendo como é viver com ela. Esse é o seu conselho de hoje, amiga? Esse é o meu conselho. E agora, mana? Calma. Como saber se o boy é pesadelo ou não? Toma aí respostas. O tempo mostra, entendeu? O tempo mostra, Por isso gente. que você vai com calma que o tempo vai mostrar se é essa pessoa ou não é. Eu acho que isso que é mais difícil quando a gente é novo, né? É entender que o tempo, ele é o tempo é a maior fonte de resposta que você pode ter na vida. E se você dá tempo ao tempo, você consegue alcançar o seu objetivo, que é ter alguém legal do seu lado, alguém que te valorize, que cuide de você, que esteja do seu lado, que queira crescer. E não aquela pessoa que só por estar naquele momento da sua vida e você colocar ela naquele lugar de perfeição, de pai perfeito. Lacrei. Bom, né, como vocês perceberam, tô aqui com 1 olho e meio, o Toran já tá com metade do rosto feito. Nós não terminamos a maquiagem porque o objetivo é que a gente consiga mostrar toda essa maquiagem mais completa, mais complexa e completa. Mostrar pra vocês toda essa maquiagem complexa e completa até o final desses 4 episódios de Halloween, que são esses episódios do pesadelo. Estamos aqui então terminando o nosso episódio do Meu Boy é um Pesadelo. Espero que vocês tenham gostado e queremos que vocês continuem mandando comentários. A gente tá muito feliz, né, amiga, de receber todas essas mensagens calorosas de vocês. E agora os episódios vão vir, né, no fim de semana. Porque, ao clamor do povo, o povo pediu, os fãs, os E Agora Manners pediram, maninhos, as maninhas e maninhos pediram. Agora tem dia fixo, gente. Tem dia fixo que é fim de semana. Qual é o dia do fim de semana? Então agora os episódios do E Agora Mana serão de sábado às 2 horas da tarde. Vindo aí com o clamor do povo, iremos entregar o que vocês gostariam. Sabadão à tarde, episódio novo para vocês curtirem muito, ouvirem o fim de semana, ouvirem no fim de semana e enviarem para os amigos. Aquele sábado que você vai ficar em casa, não vai ter rolê, vai estar descansando. Ou naquele domingo, né, que você tá no tédio, você tá descansando pra próxima segunda. A gente não tinha um final fixo, né? Não tem final fixo. Tchau!